Rocha aí, vai. Estou jogando e... Tá no ar. Ok? Tá dando certinho? Ok, ao vivo, pode começar. Ok, minha gente, boa tarde, tudo de bom com vocês? Aqui, professor Mardônio. Primeiro dizer que eu tô com saudade de revê-los, saudade de estar junto de vocês. Mas como qualquer um de nós, estamos vivendo dias aí bem atípicos, vocês na casa, nós aqui também na nossa, fazendo um pouco de sala de aula, de escritório, significa dizer, minha gente, que nós estamos aqui trabalhando para vocês, né? Estamos juntos, né? Distantes, mas juntos. E é nessa perspectiva que eu lhes dou as boas-vindas, dizer o que a gente gostaria sim de estar próximo, tocando, enfim. Mas o aprendizado não demanda apenas a aproximação, tá? E aí, claro, eu começo com essa telinha, vou espelhar aqui para vocês, né? Já tá tranquilo, Ana, não é? Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Pode deixar que eu jogo. Gente, peguem o livro de vocês aí, corram lá na bolsa de vocês, no quarto, por favor, peguem um livro de vocês de história do 6º ano, tá? E quem já tiver, abre esse livro na página 18, ok? Vamos lá, todo mundo se mexendo, todo mundo correndo. Ô, Ana, tem mais ou menos aí quantos alunos aí, Ana? 26. Ótimo. Aparece o nome deles? Eles estão dando a presença agora, deixa eu dizer para ti. Temos aqui, deixa eu falar para ti, Ana Clara. Ana Clara, muito bem. João Pedro. Vai falando aí, vai, Simone. Daniela, o Jefferson Nascimento, Maria Clara, Andressa, Emily, Kleberson, Emanuel Viana, Júlia Lima, Ana Letícia, Lanai Barbosa, Rian Brian, Pedro Victor, Show. Que bom, que bom. JP Ferreira, Ana Paula de Oliveira. Ai, não, aqui é a Ana. É a Ana. Olha Boa só, tarde, vamos fazer... boa aula. Beleza. Vamos fazer assim, Simone, vamos ficar por enquanto. A gente vai estar sempre, a gente vai estar interagindo, eu vou estar pedindo para interagir com vocês, meninos, por intermédio aí das meninas. Daqui a pouco eu vou conversar um pouquinho com a Ana Clara, depois a gente vai mudando e cada aula a gente vai criando essa aproximação, tá? Já que eu não estou vendo, infelizmente, mas é isso mesmo, não é só aqui não, em todo o sistema é isso daí. Bom, gente, eu começo com essa imagem, né? Uma imagem divertida aí na página 18, né? Espero que vocês já estejam com o livro na mão. Madonna, mas essa imagem nós já vimos, é verdade. Então, essa primeira aula hoje, a gente vai ter uma coisa mais leve, tá certo? A gente vai recapitular umas coisas importantes para a gente, depois aí de tanto tempo sem sala de aula, sem conteúdo, a gente não entrar com um conteúdo já novo, tá? E esquecendo tudo que voltou lá atrás. Não, vamos fazer uma recapitulação, né? Você lembra? Essa vai ser a recapitulação da nossa aula, tá? Sempre vai ter esse quadro. Você está lembrado? Tá? E essa imagem, gente, é um pouco o desejo que a gente quer. É o desejo que eu, a Ana, a Simone, a Bia, a escola, tá? Quer de vocês. Quer que o nosso desejo é que esses encontros não sejam algo cansativo, não seja algo que vale assustar. Madone, por que essa imagem da página 18? Por que você mostra crianças brincando, se divertindo? Porque a brincadeira, gente, ela não é à toa. A brincadeira, ela funciona como um instrumento para se conquistar tudo aquilo, ou quase tudo, ou grande parte daquilo que a ciência humana, sobretudo a história, ela quer de você. Associar, comparar, certo? Inferir, ou seja, as brincadeiras trazem isso, né? Antônio, significa o quê? Significa que em casa você poderá muito bem criar um ambiente de sala de aula. Eu não sei onde é que você estuda.
O que não dá para você fazer isso é na sua sala, com um monte de gente, tá? Creio eu que, né, vocês já foram instruídos muito bem pela escola a esse respeito, mas a minha dica nesse momento é: faça o seu ambiente de estudo um ambiente agradável, tá? Que você possa se divertir, um ambiente colorido, com coisas que te faça bem. Afinal de contas, você vai passar um bom tempo naquele setor ali, tá? Só não pode ser o quê? Televisão ligada, coisa para estar te chamando a atenção, te tirando a atenção. Uma vez que todas as ciências e história não é diferente, eu vou te dizer mais. História é muito mais concentração, porque não é cálculo, não é experimentação. Infelizmente, é uma questão teórica, né? A gente trabalha muito com o subjetivo. Mas eu conheço vocês, eu sei que vocês se garantem aí quando a gente propõe uma proposta, tá? E aí os índiozinhos aí fazendo o que é direito de toda criança, né? Se divertindo, mas a gente vai ter essa noção da responsabilidade. Volta lá atrás no teu livro, vamos voltar aqui, e vamos abrir ele na página 13, tá? Vamos aqui para a página 13. A gente vai estar dialogando uma aula com o livro, outra aula a gente vai fazer uns slidezinhos, tá? Hoje a gente vai continuar aqui com o livro, e aqui a gente tem aqui na página 12, recapitulando, as fontes históricas. Professor, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que a gente fica tão preso a praticamente tudo que acontece nas redes sociais, na imprensa, já que a gente não tem as aulas diretamente, a gente não tem tempo para ver outras possibilidades, a gente acaba sendo muito refém do que uma mídia, do que um grupo, digamos, dominante, ele queira inserir na nossa sociedade, né, meninos? E então, a gente vai dar uma palhinha agora sobre a história. O que a história estuda? Essa imagem mostra bem para a gente três pessoas aí, três meninas, com o mesmo equipamento. A questão é que a tecnologia mudou. Isso, é claro, é um exemplo de mudança, tá? Ardônio, um exemplo de mudança fantástico. Eu vou dar uma dica e vou fazer uma pergunta, tá certo? Quem quiser, claro, quem quiser responder, as meninas vão estar me passando aí, tá? Desde a Ana Clara, Daniela, enfim, todo mundo aí. A maneira como nós estamos agora, nesse momento, você daí, eu daqui, tá? As meninas aí também assessorando. Essa maneira de estudar é um exemplo de mudança ou permanência? É uma pergunta. Já vale a resposta, tá? Daqui a pouco a Simone, a Bia aí vão passar para mim, tá? Quem que respondeu? A primeira pergunta foi essa, tá bom? E aí a gente vai dar continuidade, tá? Aqui a gente tem uma outra situação, não vou comentar agora, porque vai dar uma dica lá para a tua resposta, né? Então, a história estuda esses dois processos, mudanças e permanência. Tá te dando algumas imagens, sobretudo imagens aí que persistem na nossa cultura brasileira, como, por exemplo, o patrimônio histórico, né, arquitetônico de Ouro Preto, de Olinda, enfim, tá? Aqui a gente tem um exemplo de permanência tranquilo, né? São exemplos de que a história se preocupa. Por quê? Afinal de contas, essa é uma das preocupações da nossa disciplina História, é o resgate da compreensão do passado para compreender o presente. Olha só, não faz sentido nenhum você ir para a sala de aula ou estar aí sentado agora aí, à frente do teu smartphone, do teu computador, para aprender história de maneira que ela não repercuta na tua vida. Data, nome, fato, enfim, isso daí não é nossa preocupação, não é mais, foi lá no passado. A nossa preocupação é como
que, através da compreensão, do conhecimento, do estudo, da história, eu, você, podemos melhor resolver os nossos problemas cotidianos, tá? Então, daqui a pouco eu vou pedir a intervenção aí das meninas. Olha só, brincadeiras que as avós, bisavós faziam, que vocês fazem hoje, né? Muito bem. A história é uma ciência do passado. Eu complemento, a história é uma ciência do passado, tá? Mas com os olhos no presente, tá? Com os olhos no presente. Há um historiador que eu acho uma frase bacana, né? Diz que o historiador é um profeta voltado para o passado, com os olhos no presente, pensando no futuro, né? E aí, claro, de sala de aula nós já discutimos, nós já trocamos essa ideia. A história não vai se preocupar com o futuro, como desvendar um futuro. Também não. A preocupação geral dela é o hoje, tá? É o hoje, mas para isso a gente tem que buscar aí as nossas origens, nossa cultura, nossa influência, enfim, tá? Vamos repassando aqui, mais exemplo aqui de permanência na cultura brasileira, o chimarrão, tá? A boja do vaqueiro no Rio Grande do Sul, enfim, aqui a gente já vê alguns exemplos de mudanças claras para vocês, né? Tipos de brinquedo, tipo de produtos que variam no tempo e no espaço, né? E, enfim, eu estou fazendo isso para que você possa comparar, relacionar, analisar, ou seja, estamos trabalhando algumas habilidades que, né, nos exigem aprender. Muito bem, tá? Aqui é um momento histórico que ocorre politicamente no Rio de Janeiro, tem toda uma questão por trás disso. Olha só, né, veja bem a diferença, como que era a sala de aula de vocês no passado, né? Uma criança aí de 12, 11, 12 anos no passado, de como é hoje. Tá? É um exemplo aí de mudança muito claro, né? Mudança muito claro. Ok, vamos passando isso aqui. Ok, vamos para cá. Ô, Simone, tem alguma resposta aí, Simone? Mardônio, respondeu aqui um aluno anônimo, né? Já pedi para ele colocar o nome, coloquem o nome, galera. Ele disse que é mudança, certo? Muito bem. Só ele? Por enquanto só. Muito bem. Esse aluno anônimo apareça para Um gente. minuto aqui, Mardônio, Mardônio. tem A outras mudança pessoas. Isso, a mudança de acordo com o tempo, Kleberson falou, Show, Emanuel Cleber. também disse que é mudança, Maria Clara também, Marcelo Valeu. Lucas. Opa, Tempo ótimo. de mudança porque todos que querem estudar aprendem, Marcelo Lucas. Show. Marcelo, você é fera, Marcelo. Você é fera, Manuel, enfim, né? Toda essa galera, parabéns. Mardônio, Pois não, Ana. só para te dar o toque, agora a gente consegue colocar o conteúdo e você no quadradinho. Então, os alunos estão te vendo pequenininho e o conteúdo grande. Está melhor agora. Nossa, que show, que show. Eu tô com inveja deles, Ana. Eu queria estar vendo eles. Um minuto, Mardônio. A Emily Nascimento diz assim, não entendi a pergunta. Poderia explicar novamente? Claro, Emily, claro. Olha só, Emily, lá no começo da nossa etapa, nós trabalhamos a questão das mudanças e permanências na história, né? E a minha preocupação hoje de fazer aí esse regresso, né, é trazer para a gente hoje uma realidade que vocês estão vivendo, que eu não vivi, acredito eu, que as minhas amigas que estão nos assessorando aqui também não viveu, que foi a necessidade global de um dia a gente se deparar com esse tipo de ensino, esse ensino remoto, esse ensino à distância, porque não tem outra possibilidade. E aí, aquela questão, tá? A história, ela estuda só com as permanências, ou seja, só com aquela coisa que já aconteceu e que busca acontecer novamente e que é chato. Para que eu preciso ver isso se já aconteceu? Não, a história nos prova que ela é dinâmica,
ela se transforma, tá? Então, a pergunta foi, esse modelo de ensino que a gente está tendo agora se enquadra dentro de uma mudança ou de uma permanência histórica? E os meninos acertaram muito bem. É um exemplo de mudança, né? Como, por exemplo, a brincadeira que tua mãe, teu pai, teu avô, teu bisavô brincavam no passado e que muitos não têm mais, né? Eu não sei se vocês, crianças, lembram, né? Ou brincam, mas porque eu tenho certeza que a mãe, o pai de vocês aí já disse para vocês as brincadeiras que eram prazerosas no passado. Eu, Simone, Ana, brincamos aí, Bia, por exemplo, cai no poço, o que mais? Me ajuda aí, meninas, vocês que estão por dentro da história, né? 7 pecados vocês ainda brincam, né? 7 pecados vocês ainda brincam. Passar o anel, enfim. Brincadeira do anel, brincadeira do anel. Exato, né? Ou seja, coisas que a gente não vê mais, e vocês não têm mais esse espaço. Então, é um exemplo de quê? É um exemplo de mudança. Isso já acabou. Agora, o futebol... Mardônia. Pois não. A Lanai está dizendo aqui, mudança de acordo com o tempo, são várias. Tem mudança, por exemplo, celular, tipo de celular. Sim. Aí tem alunos dizendo que a tecnologia tem mudança também. Perfeito, Bia. Olha só, Lanai, se não fosse a tecnologia, Lanai, você estaria aí, eu aqui, essa turma toda trabalhando para vocês? Não. É perfeito. A tecnologia é uma mudança, é um exemplo de mudança perfeito, tá? Gente boa, beleza. Primeira pergunta, adorei, show de bola, tá? Vai lá na página 18, né? 18 do teu livro, é isso? Deixa eu só ver aqui, deixa eu só conferir. Essa que está na tela. Essa que está na tela aqui. No finalzinho do primeiro capítulo, página 26, desculpa, 26. Né? Eu poderia pedir alguma das meninas aí para ler? Pode ser, Ana, você ou qualquer um de vocês? Pode sim, Mardônio, 1 minuto. Próximo. Perguntas de um trabalhador que lê. Isso. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram os blocos de pedra? Arrastaram, desculpa. E a Babilônia várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? O jovem Alexandre conquistou a Índia sozinho? Felipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Ninguém mais chorou? Tantas histórias, tantas questões. Tantas perguntas. Bertoldo Brecht, minha gente, esse é um cara extraordinário. A gente vai voltar a falar dele aí e vocês vão, com certeza, ao longo da vida, conhecer um pouco a história desse personagem aí. Obrigado, Simone. Show. Gente, essa é uma atividade que nós já respondemos, né? Mas como hoje a nossa aula é de recapitulação, vamos aprofundar, vamos mergulhar, vamos fazer aqui, a Marília aí daria uma ótima parceria agora, porque a gente está interagindo com português agora, com linguagem, né, com literatura, a história vai estar dialogando com essas ciências aí. Muito bem. E aí, lá na primeira questão, diz, releia a seguir os versos iniciados no poema. Vou descer aqui, tá? Vou descer aqui, tá aqui. Muito bem. E aí, ó, diz assim, quem construiu a Teba de 7 portas? Nos livros estão os nomes dos reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? Quem de fato arrastou os blocos de pedra durante a construção de Tebas? Gente, vai lá, rapidinho. Quem responde aí, dá uma resposta, tá? Vou só recapitular, enquanto você vai respondendo essa questão, tá? Se quiser colar, pode colar. Muito bem. Tebas, gente, é uma cidade a cidade antiga, tá? Das civilizações antigas. 7 portas pela dimensão,
tá? Pela a grandiosidade, tá? Nos livros diz que foram os nomes dos reis. E aí um questionamento. O que o autor está querendo dizer? Que, infelizmente, a gente estamos deparados sempre com uma história dos vencedores, das elites. Infelizmente, quando a gente abre o jornal, quando a gente vê a televisão, quando a gente abre aí, regra geral, os meios de comunicação, o que predomina são personagens, mas são personagens que normalmente eles são dominantes na sociedade. E aí, quando nasce um projeto que envolve toda a sociedade, no final, quem carrega o nome são poucos. É o criador, são poucos que o assessora, tá? A gente poderia citar alguns projetos da atualidade, tá? A história. E aí, a grande crítica que o autor está querendo dizer é Andressa, né? Andressa, Kleberson, e tantos outros aí, todos os outros que estão aí do outro lado da telinha, cada um de vocês tem uma história que os identifica, que vocês não são só mais o Emanuel, filho do Pedro, filho da Ana, tá? Ou Alanai, filha da Daniela, filho do outro cidadão, pai dela. Não é só os pais de vocês, não é mais. Agora vocês têm uma história, agora vocês se identificam, são conhecidos na sociedade, na escola marista, na rua, enfim, e serão cada vez mais, não mais por seu filho, da mãe fulana de tal, do pai fulano de tal. No passado era, minha gente, no passado, o nome do pai e da mãe dizia muito sobre a pessoa, não da personalidade dela, mas da referência. Era muito personalista. Hoje não, a história mudou muito. Essa geração hoje, que vive hoje, ela é completamente diferente. Tanto que, se por acaso a mãe de vocês, o pai de vocês, pedirem algo para vocês fazerem, e eles não fazem, hoje vocês botam o dedo na cara dele e dizem, o só não está fazendo. No passado isso não rolava. Isso jamais acontecia. Os pais erravam, mas isso não poderia ser feito, tá? Mardônio, qual é a ideia desse texto, então? É trazer para mim e para você uma realidade de que a história não é apenas a história dos heróis. É a história de cada um de nós. Cada um de nós. E observe bem, essa pandemia vai passar. Esse momento vai passar. A pergunta que nós fazemos para você é: qual a história que você vai levar para a sua vida? Talvez essa seja a única pandemia da tua vida inteira, que Deus permita que seja. A pergunta é: daqui a 10, 20 anos, vocês verão nos livros, já que vocês estiverem no ensino médio aí, vocês vão ver a história da pandemia nos livros. A pergunta é: o que cada um de vocês carregaram consigo? Como foi que vocês lidaram com o estudo remoto, com o que a gente está fazendo? Talvez alguém vai dizer, não me lembro nada. Significa dizer que essa pessoa não viveu a história. Ela deixou a história passar entre os dedos. Ela não fez atividade de casa, ela não compreendeu, ela não acompanhou a proposta da escola, o professor fez uma provocação e ela está aí. Para nós aqui, talvez é aquela questão. Você acha que você está participando, de repente você está fazendo outra coisa aí, né? E está perdendo o trem da história, né? Então, vocês são privilegiados, não pela doença, que infelizmente é uma perca. Vocês estão vivendo um dos momentos mais marcantes, talvez o momento mais marcante, claro, não há dúvida nenhuma, o momento mais marcante até agora do século XXI. Tá? A questão é, como que vocês vão vivenciar isso? Essa história na vida de vocês. Eu acho que eu já estou terminando, talvez, a minha aula, e algum aluno respondeu, Simone?
Professor Mardônio, aqui o Juan Hermeson está dizendo que são os escravos, Pedro Victor, os pedreiros. E a Daniela Gadelha está pedindo para explicar de novo, porque ela não entendeu a parte relacionada à página 26. Tá, muito bem, Daniela. Olha só, Daniela, na primeira questão logo ele diz, ó, quem construiu a Tebas? Lembrando que a Tebas é uma cidade. Quem construiu? Quem ergueu? Nos livros estão dizendo que é os reis. Vamos pegar outro exemplo. Vocês sabem muito bem que a capital do Brasil é Brasília, atualmente. Se eu perguntar aqui para as meninas aqui, talvez elas sabem. E vocês também. Quem construiu Brasília? Quem era o presidente da época? Juscelino Kubitschek. Pergunto vocês. O Juscelino, colocaste algum tijolo? Foi ele que fez lá a esplanada dos ministérios, foi ele que fez a catedral, foi ele que fez o Palácio do Supremo Tribunal Federal. Não. Mas quando fala em Brasília, é o Juscelino Kubitschek. Sabe quem fez Brasília? O cearense, o nordestino, era o chamado candango. Essa galera que saiu daqui na década de 50, porque o Nordeste, vivendo secas brabas e muita pobreza, eles migraram para lá. Foram que construíram. Não só a maioria nordestino. Cearense, a maioria, enfim. Mas nos livros diz que é o Juscelino Kubitschek. E essa é a pergunta. Tebas foi construído pelos reis? E muito bem aí o aluno que respondeu, Juan, disse, não, foram os escravos, foram os pedreiros, foram os operários. Trazendo para a nossa realidade, quem constrói a cidade de Fortaleza, quem constrói o ensino marista, quem constrói a Maraponga, quem constrói a cidadania? É vocês, somos nós. Mardônio, mas nos livros vão dizer que é o prefeito, que é o vereador, que é o juiz, que é o diretor da escola. Não é verdade? Gente, eu estou passando do horário ou ainda tenho mais um tempinho? 2 minutos, Mardônio. Show. Beleza, então vamos para frente. Reler as outras questões presentes. Quem são as pessoas... Oi? Tu entendeu que é 2 minutos, né? Tá. Quem são as pessoas responsáveis pela execução, minha gente? São exatamente esses aí que vocês disseram, né? Pedreiro, soldado, enfim. Interprete a frase... Nos livros estão os nomes dos reis. Claro, é a história dos vencedores, dos heróis. Isso aí só vale em filme da Marvel, tá, gente? Você não é de Super-Homem, de Superman, de Mulher não sei o quê, Mulher Maravilha, Mulher Gato. Isso daí é só no mundo do cinema. Enfim, interpretar a realidade, né? O que significa aí interpretar a realidade? Interpretar a realidade é a melhor opção. Tá? O que as perguntas contidas no texto nos permitem concluir que todos nós fazemos a história. Gente, era isso para hoje. Mardônio, só um minutinho aqui. Os alunos estão elogiando muito, certo? Estão dizendo que o senhor é um excelente professor, estão com saudades. Que bom. Pronto, resumindo, é isso. Obrigado, gente. Beijão para todos vocês. Leva a sério mesmo, tá? Hoje, como é a primeira aula, a gente não tem aqui uma atividade, tá? A ideia é você retomar esse texto. Quem não terminou, termina essa página. Próxima aula, não. A gente vai conduzir aí mais outras atividades. E adorei muito a participação de vocês. Tchau. Já estou passando o horário aí. Valeu, Ana. Para os alunos que vão assistir a aula que não é ao vivo, segue o código da aula 6H02. 6H02. Muito bem. Estou encerrando.